A paz de Cristo, meus irmãos, mais uma vez aproveitando o horário de almoço para me dirigir aos irmãos aqui para a nossa pré-aula, lição 10, na classe dos adultos. Vocês já sabem, se está chegando agora, sou o presbítero Denis Pereira, da de Belém, aqui em Campinas, São Paulo. E é um prazer, é uma honra recebê-los aqui semanalmente para juntos prepararmos a aula da semana. Preparar aulas de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso, inscreva-se no canal, ative as notificações, dá like no vídeo e deixa aí o seu comentário, que é muito importante para nós. Também dê uma olhada no nosso Instagram, dê uma olhada aqui nas nossas redes sociais. Lá você encontra muito do nosso ministério, imagens, fotos e vídeos das nossas viagens, eu e minha esposa, e também das ministrações da Palavra de Deus. Estivemos esse final de semana em Limeira, depois em Piracicaba, depois em Hortolândia. Estamos à disposição, inclusive o nosso contato aí para os agendamentos para 2024 já está disponível, está aqui na descrição. Lembrando que o primeiro link é do inédito treinamento Transforme Suas Aulas. Se você nunca recebeu um treinamento para ser professor da escola dominical, parabéns, você é um guerreiro, uma guerreira. Mas que tal melhorar? Que tal aprimorar? Que tal investir no seu chamado? Adquira o treinamento Transforme Suas Aulas. Nele eu te ajudo a preparar uma aula, a planejar uma aula, que é encaixar aquilo que você prepara dentro do tempo que você tem. Nele eu te ajudo a aplicar uma aula. Não adianta dizer para os alunos assim, não adianta nada você ler a palavra e não praticar. Para praticar a gente tem que saber como aplicar. Uma aula de escola dominical, ela tem as 3 regrinhas da pregação. Ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. E por último, você aprenderá a diversificar a sua aula. Só ela é monótona. Você é aquele professor que há 5 anos dá aula e todas as suas aulas são iguais. Você lê a revista e fica repetindo o que está na revista. Você precisa aprimorar, melhorar. Ou seja, tem alunos que aprendem só te escutando, outros que aprendem anotando, outros aprendem discutindo. Então, quando o professor pede para os alunos, faça uma anotação aí, você está aumentando a taxa de absorção do conhecimento deles. Quando você permite ali uma discussão controlada dentro do tema da aula, na sala de aula, você aumenta a absorção do conhecimento deles. Tudo isso muito mais no treinamento Transforme Suas Aulas, é o primeiro link na descrição, 70% de desconto no preço de lançamento, é Black Friday. Vai lá, adquira já o seu, você abençoa a minha casa, o meu ministério, e também será bênção para você. Olha só, nós vamos falar aqui hoje sobre o desafio da janela 10x40. O texto áureo está em Romanos 15:20. E desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. A janela 10x40 coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo. Você já leu sobre a janela 10x40? Aqui na revista, né? A gente entende por que 10x40, porque é um retângulo e se você colocar em escala, então vai ter 10 assim por 40 assim. Por isso que é considerada a janela 10x40. Você também pode colocar aí na internet o site Portas Abertas. Coloca aí Portas Abertas e lá você vai ter muitas informações sobre os desafios de pregar nestas nações aonde o evangelho não pode ser pregado, tá? Na lição desta semana vamos estudar a respeito do maior desafio da evangelização mundial, a janela 10x40. À luz de Efésios 6, do 10 ao 20, perceberemos que estamos diante de uma imensa batalha espiritual em que agentes do mal escravizam muitas nações que se fecham à mensagem de Cristo, tá? Então, são lugares aonde o evangelho não pode ser pregado. São lugares aonde o evangelho é considerado uma afronta ao Estado. Enfim, o evangelho não pode ser pregado. Agora, nós vamos ver na lição de hoje como enfrentar esse desafio, tá? Então, o primeiro tópico vai apresentar aqui uma batalha espiritual chamada de janela 10x40. Então, nós estamos olhando aqui a base de Efésios 6, que há uma grande batalha espiritual, tá? Eu tenho dito isso em pregações, eu tenho dito isso para jovens, eu tenho dito isso para a igreja.
que pregar o evangelho, nós precisamos entender isso como uma batalha espiritual, como uma guerra espiritual, tá? E um dos perigos que nós encontramos hoje no Brasil, que não é um país fechado à pregação do evangelho, é a pregação falsificada do evangelho. Então hoje nós precisamos pregar o evangelho e nós precisamos ao mesmo tempo combater os falsos mestres que ensinam o evangelho, que não é o evangelho de Cristo, um evangelho misturado. O evangelho não pode ser misturado. O culto a Deus não pode ser misturado. Não pode haver um culto a Deus no mesmo lugar que outros deuses e até demônios são cultuados. Porque o evangelho propõe uma nova vida. O evangelho propõe uma nova mentalidade que é contrária a tudo que o mundo apresenta, tá? Então, desse ponto de vista, mesmo o nosso país tendo liberdade para pregar o evangelho, nós também temos desafios espirituais, tá? Bom, então, nessa perspectiva de que nós estamos em uma guerra espiritual contra Satanás, não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, a gente tem que ter esse cuidado, porque senão a gente cria atrito com pessoas, quando na realidade o nosso inimigo não são as pessoas, mas é o inimigo que tem cegado o entendimento delas. Paulo vai dizer isso lá em 1 Coríntios. Nessa perspectiva, é muito importante levarmos em conta que a obra missionária é um grande campo de batalha e enfrentamento espiritual que deve ser guerreado com toda reverência, zelo e temor. Então, por isso que Paulo apresenta aí as armas espirituais. Por quê? Porque se a batalha é espiritual, nós devemos usar armas espirituais. Fique muito claro que a nossa batalha ela não é carnal. Então, aqui eu faço um apelo, porque eu sei que estou falando aqui a líderes, estou falando aqui a pastores, tá? Nós temos que tomar muito cuidado, porque hoje em dia um dos grandes dilemas da igreja é a preocupação exacerbada com aquilo que é humano, com aquilo que é material. Nós nos preocupamos com a programação, nós nos preocupamos com o contexto, nós nos preocupamos com a decoração e a questão espiritual. Eu, inclusive, acabei de gravar uma sequência de 3 vídeos para líderes de juventude na igreja, com quem a gente atua há mais de 25 anos, dizendo a estes líderes que Deus não nos chamou para ser promotores de eventos. Deus nos chamou para sermos autoridades espirituais. Tudo que nós fazemos na igreja visa a salvação de almas. Até mesmo um acampamento, um retiro, um passeio na praça, visa uma questão espiritual. Logo, nós não podemos perder a ideia de que estamos em uma batalha espiritual, de que temos um inimigo atuando para destruir, descredibilizar o evangelho e destruir a fé das pessoas. Então, se nós estamos em uma batalha espiritual, nossas armas são espirituais. Precisamos nos revestir de armas espirituais para enfrentar esta batalha espiritual que é contra o inimigo, não é contra pessoas. Bom, lá na janela 10x40, ele vai explicar aqui, né? Essa expressão foi criada para trazer relevância numa marcação geográfica de 10 e 40 graus ao norte da linha do Equador, do norte da África até o leste da Ásia. Este espaço representa uma janela que traz consigo muitos desafios. Representa aproximadamente 67 nações, marcadas aí pela pobreza e pelo fechamento total à evangelização. Desse montante aqui de pessoas, que dá mais ou menos 2/3 da população do mundo, você tem as 3 maiores religiões não cristãs nestes lugares: o islamismo, o budismo e o hinduísmo, tá? Isso é uma coisa para a gente pensar e até para a gente analisar historicamente. Aonde o evangelho chega, ele muda o cenário. Inclusive, o evangelho, anote aí, o evangelho é a maior contribuição social já dada à humanidade. Porque o evangelho, ele atua no ser humano como um todo, corpo, alma e espírito. Então o evangelho nos torna pessoas melhores, embora o evangelho não é para nos tornar pessoas melhores. O evangelho é para nos tornar salvos. Aliás, o evangelho é para nos tornar um novo homem. Não só uma pessoa melhor, mas um novo homem. E esse novo homem reflete num ser humano melhor, num pai melhor, num filho melhor, num funcionário melhor, não é? O evangelho, ele propõe que a gente enfrente as batalhas da vida. Então, o evangelho é a maior contribuição social já dada à humanidade. Porque onde o evangelho é pregado e o evangelho é aceito e os princípios bíblicos são observados, a vida das pessoas muda.
Então veja que aqui tem 3 religiões que mais crescem no mundo: islamismo, budismo e hinduísmo. No entanto, são lugares marcados por extrema pobreza, ok? Então você pode perceber que nações onde o evangelho é pregado ou onde princípios cristãos são aplicados, você tem estas nações muito bem desenvolvidas, tá? Aí o Brasil, nós vamos pensar que o Brasil é uma democracia muito jovem, né? Nossa Constituição é de 88 e nós ainda patinamos muito pela maneira como nós fomos inseridos no cenário mundial como nação, né? E é por isso que a igreja enfrenta tanta resistência, porque a contribuição que a igreja dá é mudar a mentalidade do homem, é mostrar que o homem, como nova criatura, ele vai pensar em melhorar a vida, em melhorar de vida, né? Ele vai pensar em ser mais independente do Estado, e isso é uma afronta para o Estado. Então, embora a gente tenha no Brasil liberdade para pregar o evangelho, nós enfrentamos muita dificuldade para esse crescimento que abrange a nossa vida como um todo, tá? Muito bem, ó. Tópico 2. Principais desafios da janela 10x40. Primeiro, a necessidade humana, né? Lá se encontra uma das maiores amostras de necessidades humanas do mundo. São grandes megalópolis, cidades com mais de 1 milhão de habitantes, né? Nesta região estão concentradas bilhões de pessoas enfermas, vítimas de guerra, e pessoas que vivem sobre calamidades e ao mesmo tempo impossibilitadas de conhecer o poder transformador do evangelho. Por quê? Você sabe que o evangelho, ele nos ensina a pensar por nós mesmos do ponto de vista bíblico, certo? Então, para estes lugares e para a cultura que estes lugares exportam para o mundo, inclusive para muitos aqui no Brasil, o evangelho é uma afronta. Por quê? Porque ele ensina o ser humano a desejar melhorar de vida. Ele ensina ao ser humano que é possível melhorar de vida e que é possível lutar pelos próprios sonhos e objetivos. Só que isso é um problema para estes governos que precisam manter estas pessoas controladas, certo? Então, isso acaba colocando essas pessoas numa posição social, econômica e espiritual de extrema pobreza. Eles não têm condições de melhorar de vida. Não é dadas a estas pessoas a oportunidade de melhorar de vida. E o evangelho não pode ser pregado nesses lugares. Porque a primeira coisa que o evangelho vai dizer é assim: você é um novo homem. E como novo homem, um novo comportamento, uma nova mentalidade. Passe a viver de acordo com princípios bíblicos, não com princípios mundanos, ainda que do Estado. Então, eles mantêm esta população em extrema pobreza e sob total controle, exatamente porque eles não deixam o evangelho chegar. E as religiões que lá mais crescem não conseguem mudar essa realidade social, até porque só o evangelho, só Jesus Cristo muda o homem de dentro para fora. Tá? Então, quando a gente fala da janela 10x40, nós precisamos orar para que o evangelho chegue naquele lugar, para que o evangelho rompa barreiras naquele lugar, porque isso trará resultados positivos, espiritualmente e socialmente também. Tá? O outro desafio aqui é o da perseguição à igreja. Tá? Então, nesses lugares se encontram nações com alto índice de perseguição religiosa. Por exemplo, se você colocar aí no Missões Portas Abertas, você vai ver que a Coreia do Norte ela figura há mais de 15 anos no primeiro lugar da lista dos países fechados ao evangelho. Então, na Coreia do Norte, por exemplo, lá não tem Facebook, lá não tem Google, lá não tem YouTube, lá não tem Twitter, lá não tem TikTok. Que hoje significa dizer o quê? Que lá não tem liberdade. Lá não tem liberdade, ok? Tudo que eles têm lá, e mesmo estando em muitos lugares que tem alta tecnologia, não sei o que, tal, mas tudo é oferecido de forma estatal. Ou seja, o governo controla o que a população assiste. Isso é um perigo, porque aí o governo cria narrativas e controla as pessoas. Lá não é possível você, por exemplo, baixar um aplicativo de Bíblia. Não tem como você baixar um aplicativo de Bíblia lá. Por quê? Porque a internet lá é estatal, é controlada lá.
Lá não tem rede aberta, como tem no restante do mundo. Então, imagine que você tem bilhões de pessoas nestas condições. Você tem bilhões de pessoas que não têm acesso à internet ainda no mundo, e muitos têm, mas de maneira controlada. E aí, portanto, aí o evangelho, ele sequer pode ser anunciado. E quem o faz, e aí existem diversas maneiras, existem pessoas que vão ali para a fronteira e enchem balões com gás hélio e dentro colocam porções bíblicas e soltam no ar para que o vento leve na direção da Coreia do Norte, né? Enfim, o que você tem ali então é uma impossibilidade de se pregar o evangelho. Pregar o evangelho na Coreia do Norte, na Eritreia. Na Eritreia, eles colocam cristãos dentro de containers e colocam esses containers no deserto, tá? Então a pessoa fica lá dentro ela faz as suas necessidades fisiológicas, lá dentro ela urina, lá dentro ela faz suas fezes, né? E muitas vezes para sobreviver acaba comendo isso mesmo. De vez em quando alguém joga lá dentro uma comida estragada, porque a ideia não é matar a pessoa, mas é levá-la a um extremo sofrimento para que ela negue o evangelho, tá? E vale lembrar que estes países que perseguem cristãos desta forma são apoiados pela esquerda brasileira, tá? Outros países, embora não tenham leis contra a prática da religião, perseguem a igreja por meio do governo, da família e da sociedade. A perseguição religiosa é um grande desafio na região da janela 10/40, tá bom? Eu sempre faço uma aplicação voltada para o nosso país, tá bom? Estas três coisas aqui estão acontecendo hoje. A igreja está sendo perseguida por meio do governo, por meio da família e por meio da sociedade no Brasil. Nós temos que prestar muita atenção. Você ainda não tem castigos físicos, ainda não tem prisão física, mas você tem uma narrativa para desconstruir. Eu até faço aqui um parênteses, eu tenho andado muito preocupado, e o Espírito Santo tem falado muito comigo nesses últimos dias, sobre a necessidade da nossa integridade, sobre a necessidade de nós vigiarmos e mantermos a nossa fé e cuidarmos da nossa conduta nestes dias que estamos vivendo. Porque uma das formas que o inimigo tem de nos perseguir é tirando a nossa autoridade. Então, na área onde o Senhor mais nos usa, é nessa área que o inimigo vai atuar para nos derrubar. Para que depois, ele mesmo, que aproveita, né, as nossas fragilidades para nos fazer cair, depois ele mesmo vai nos apontar para todo mundo e dizer, tá vendo? Ele não é tudo isso que vocês pensavam. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Quanto maior a evidência, mais nós precisamos vigiar e também pedir ao Senhor que nos guarde, pedir ao Senhor que nos proteja de nós mesmos, de más escolhas, de más alianças, porque uma das formas de perseguir a igreja é tirando a credibilidade da igreja. Nós temos que prestar atenção. Nestes lugares a perseguição é muito física. Nestes lugares a perseguição tem leis. Em outros lugares que você não tem leis específicas para combater os cristãos, mas você tem toda uma narrativa para combater aquilo que a gente prega. E uma das formas de combater aquilo que a gente prega é descredibilizando a nossa pregação, usando as nossas próprias falhas, usando os nossos próprios erros contra nós. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde. Se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe seu comentário, que é muito importante para nós aí, o seu comentário. Não se esqueça do treinamento Transforme Suas Aulas. E fala para mim aqui na descrição o que você vai fazer nesse final de ano, o que os senhores farão. Na minha igreja nós vamos concluir a escola dominical no dia 17 de dezembro, tá? Nós vamos concluir com uma grande aula no dia 17 de dezembro. Não falte, será uma aula muito especial e é uma forma de nós concluirmos. Eu estou falando não falte, né, como se estivesse falando para os irmãos da minha igreja, mas não deixe de concluir o trimestre na sua igreja, tá bom? Bom, para terminar, terceiro tópico, estratégias para alcançar países da janela 10/40. Lembrar os irmãos do nosso podcast, não se esqueça, nosso podcast está lindo. Neste final de semana eu vou receber 3 amigos para falarmos sobre liderança de adolescentes. Você não pode perder e a sua audiência nos ajuda a produzir conteúdo de qualidade. Esse é o meu desejo na internet, produzir conteúdo de qualidade.
Não adianta a gente reclamar que a juventude, principalmente, está consumindo conteúdo maligno, conteúdo imoral, se nós não nos colocamos à disposição, se nós não produzimos conteúdo saudável. Então, a maneira de combater conteúdos malignos, imorais e mundanos é produzindo conteúdo saudável. É para isso que eu estou lá e eu conto com a sua ajuda também, tá? Bom, tópico 3, estratégias para alcançar países da janela 10x40. Primeiro, orando. Uma vez que tomamos conhecimento do fato, precisamos orar pelos missionários enviados para essa região, a fim de que Deus levante mais igrejas, mantenedoras e obreiros dispostos a gastar as suas vidas nesses países que revelam um cenário bem desafiador para a evangelização mundial, tá? Então é muito interessante nós orarmos, mas orarmos com fé e com autoridade. Como eu disse em outras aulas, nós precisamos cobrir quem lá está pregando o evangelho com orações e também pedir que o Senhor rompa com as amarras espirituais que prendem estas pessoas para que não brilhe sobre eles a mensagem do evangelho. Não é que nós temos que obrigar as pessoas a aceitar o evangelho, mas um lugar onde o evangelho não é pregado significa que essas pessoas não estão tendo a oportunidade de fazer a escolha, lembrando, claro, que Deus se revela de muitas formas, ok? Deus se revela de muitas formas. Se revela na palavra, se revela na natureza, se revela no próprio homem interior, tá certo? Mas a pregação do evangelho, sem dúvidas nenhuma, seria uma grande contribuição para estes lugares, para que estas pessoas sejam libertas de si mesmas, libertas do pecado e libertas do poder do inimigo. Evangelização por meio da ação social. A ação social do corpo de Cristo revela o testemunho cristão como parte do amor e do compromisso com a evangelização de toda pessoa cristã ou não cristã. Vamos ler de novo. A ação social do corpo de Cristo revela o testemunho cristão como parte do amor e do compromisso com a evangelização de toda pessoa cristã. Tá falando de nós. Evangelizar por meio da ação social abre portas para a entrada de missionários em países onde não há tanta receptividade para o evangelho. Entendeu? Então, nós falamos isso numa outra aula do missionário os fazedores de tendas. Nesses lugares, se você chegar com o megafone no meio da rua e você começar a falar de Jesus, você será preso e talvez até morto, né? Mas nesses lugares é lugar de você prestar ajuda humanitária, é lugar de você descobrir qual é a demanda daquele país, né? Por exemplo, um professor de idiomas hoje em qualquer lugar do mundo, ele conseguirá ajudar as pessoas. Então, ele irá usar aquilo que sabe, usar o serviço, usar uma ajuda humanitária como abertura para pregar o evangelho. Porque as pessoas sempre vão perguntar, peraí, mas quero conhecer mais sobre você. Você veio de onde? Né? Quantos anos você tem? Qual é a sua religião? Quando você entrar com o evangelho, a pessoa vai associar o evangelho à vida que você leva. O evangelho a ajuda que você está prestando. E ela vai dizer, então você é essa pessoa gentil. Você é esta pessoa que ajuda os outros, que tem amor ao próximo por causa do evangelho. Então, existem formas de pregarmos o evangelho. E a ação médica missionária, a gente já falou sobre isso, né? Então, por exemplo, nesses lugares tem muitos médicos, tem muitos doentes, tem muitos enfermos, não é? Então, nestes lugares, uma pessoa que tem habilidades profissionais, principalmente na área da saúde, com certeza terá portas abertas nestes lugares. Então nós precisamos orar e ser estratégicos. Nós precisamos orar e também orar para que Deus abençoe quem está lá, fortaleça quem está lá, mas também desperte pessoas que se sentem chamados para fazer algo para Deus. Quem sabe a faculdade que a pessoa está fazendo não é exatamente para que ela se torne alguém que vai a campos missionários fechados para o evangelho, mas que conseguirá entrar, conseguirá portas abertas, porque estará lá servindo pessoas, estará lá prestando um serviço. E, por tabela, as pessoas vão querer saber a origem dessa pessoa. E quando ela falar, isso é Jesus na minha vida, foi Jesus que me trouxe para cá para ajudar vocês, elas vão querer conhecer esse Jesus. Amém, meus amigos? Forte abraço, obrigado por me acompanhar, por compreender aqui o nosso estúdio móvel no horário de almoço. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Assista, curta, compartilhe, inscrevam-se no canal
E até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.